Olá, tudo bem? Sou André Okuno, COO da Conta Azul, que é uma plataforma de gestão para pequenas empresas aqui no Brasil. Bom, vou conversar hoje sobre três aspectos de liderança, sobre gestão de tempo e aprendizados como um todo. Bom, primeiro ponto em relação à liderança, né? Quais são os três principais aspectos para começar a liderar uma equipe? Primeiro, acredito que você tem que construir um ambiente de confiança. Você tem que estabelecer um relacionamento no qual tenha um respeito mútuo e que as pessoas consigam ser sinceras e abertas com você. E para isso, na minha visão, passa muito mais de você conhecer quem é a pessoa, né? Muito além da questão profissional, você entender quais são os motivadores dela, quais são os hobbies, quais são as paixões que ela gosta de fazer. Se você genuinamente tiver interesse de conhecer isso, com certeza você vai estabelecer uma conexão muito mais forte e a comunicação fica muito mais fluida e mais aberta e verdadeira. Acho que esse é o primeiro ponto, criar esse ambiente confiante. O segundo é em relação a ser empático, é sempre se colocar no lugar da pessoa com quem você está trabalhando. É entender de fato qual é o contexto, o momento que ela está passando. E para isso, um mecanismo que eu uso bastante é fazer perguntas. Ser genuinamente curioso e procurar entender o contexto como um todo, né? E perguntas são sempre uma excelente ferramenta para entender de fato o que está acontecendo com essas pessoas. Por fim, o último item que eu acho extremamente importante no papel de líder é ser transparente. Né? Quanto mais transparente você for, melhor será a sua comunicação. Por quê? Porque você está sendo direto, você está sendo verdadeiro de novo. E ser líder não é necessariamente você querer fazer com que o seu time goste de você, mas é fazer com que as pessoas se desenvolvam. E para isso, às vezes, você tem que passar feedbacks negativos, mas sempre com o objetivo de fazer com que a pessoa melhore. Então, acho que esses são, para mim, na minha visão, esses três principais aspectos. Né? A questão de criar um ambiente de confiança, ser empático, né? Ajudar sempre que possível e ser transparente. Em relação à gestão de tempo, né? Como que eu faço a minha gestão de tempo? Para mim, acho que é um tema bastante interessante. Acredito que é o maior ativo que a gente tem, é a principal ferramenta de trabalho, na verdade, que todos temos. Né? Então, eu sou particularmente bem cuidadoso e criterioso em como eu gasto o meu tempo. Para dar um exemplo, a maneira como eu organizo minha semana é segunda-feira eu geralmente tenho uma postura muito mais reativa, no qual eu tenho meus one-on-ones com o meu time e procuro muito entender e ouvir quais são as preocupações dele, quais são os desafios, entender de fato o que está na cabeça deles. Porque na terça-feira eu uso como um dia para absorver o que está acontecendo na empresa. Tentar entender os principais desafios do ponto de vista da empresa, quais são os principais projetos que estão sendo executados, que eu preciso estar ciente, porque na quarta é o dia que eu particularmente mais gosto, porque eu não tenho reuniões. Então é um dia totalmente focado para mim. É o dia que eu pego para pensar, para analisar tudo que eu fui discutir com o meu time na segunda, tudo que eu pensei sobre a empresa na terça e conectar os pontos. Dessa maneira eu entendo que é uma maneira de organizar tudo que está na minha cabeça. Porque na quinta-feira é muito parecido com quarta, tenho poucas reuniões, mas é onde que eu começo a tomar algumas ações. Né? À luz de tudo isso que eu fiz de segunda, terça e quarta, eu começo a colocar em prática algumas das ações. E na sexta é muito mais um wrap-up da semana, entendendo pontos positivos, pontos que podem ser melhorados na próxima semana. E fundamentalmente, por que eu organizo desse jeito é que assim eu consigo ter um tempo específico para pensar. Né? Muitas vezes a gente é tomado em uma série de reuniões no qual você é muito mais refém da agenda de outros do que necessariamente da sua. Então, tendo essa organização, me ajuda pelo menos, a ter um dia que eu posso, de fato, pensar em coisas que eu acho que realmente vale a pena. E tem o hacks, né? Tem alguns atalhos aí. Por exemplo, eu raramente tenho reuniões consecutivas, né? Back-to-back meeting. Geralmente eu coloco um intervalo de 30 a 1 horas, 1 hora de espaçamento entre uma reunião, porque eu preciso desse tempo para dar uma pensada, para dar uma
refletida sobre o que foi discutido na reunião anterior. Senão fica uma série de reuniões e você não consegue processar e com certeza a sua produtividade vai ser bem baixa. Por fim, a última pergunta é relacionada a quais foram os meus principais aprendizados até então. Bom, nesses 18 anos de atividades profissionais, eu basicamente entendo que fundamentalmente humildade é o principal ponto. É sempre querer aprender. É sempre você ter essa fome essa curiosidade de querer aprender alguma coisa nova. É você ser inconformado com o seu próprio conhecimento. É você saber que você tem um certo limite de conhecimento, independente dessa função do cargo, etc., e você pode aprender. Né? Então, ser humilde, saber que você pode sempre evoluir, é algo que eu tenho até hoje comigo. E o segundo ponto, que eu acho que é extremamente importante e que eu aplico muito, é um equilíbrio. É um equilíbrio entre a saúde mental, a saúde física e balancear profissional e pessoal. Não acredito que a gente consiga separar os dois, por isso que eu sempre tento ter esse balanceio, seja fazendo atividades físicas, seja fazendo meditações ou passando tempo com a minha família. Então, equilíbrio é fundamental e não adianta você se matar de trabalhar por um longo período que no final não se paga. Legal? Espero que tenham gostado e é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.